Alexandre e da Érica. Sou a Érica do Alexandre. A gente está aqui mais uma noite, né, sendo brindados para poder a gente ouvir um pouco mais da palavra de Deus e mais ainda, um pouco da sabedoria do Senhor para os nossos casamentos, né, para saber a melhor forma da gente estar lidando no dia a dia. A gente acha que quando a gente vai casar, a gente tem experiência com tudo, já sabemos tudo que devemos fazer, vai ser tudo a mil maravilhas. E quando casa, descobre que está dormindo do teu lado é uma pessoa completamente estranha, que você só vai descobrindo no dia a dia como que ela é. Eu digo a mesma coisa, que ela deve achar a mesma coisa de mim, né, querida? Por aí. Então, a gente só vai, como dizem por aí, só depois de comer um saco de sal que você começa a conhecer a pessoa, né? Então, no dia a dia, eu não sou a melhor pessoa do mundo. No dia a dia, ela é uma pessoa maravilhosa. Então, a gente vai se conhecendo aos poucos para poder estar cada vez mais se aperfeiçoando a imagem de Cristo, né? Ou ao que Deus quer para o nosso casamento e para o convívio diário. Então, nós, a cada dia, quando a gente acorda pela manhã, a gente ora para que seja feita a vontade de Deus, para que diminua um pouco mais o nosso querer, a nossa vontade, e que prevaleça a vontade dele. Hoje está aqui o pastor Dodô Queiroz, que veio mais uma vez trazer a palavra para a gente, para poder estar nos alimentando, nos orientando nesse caminho que a gente tem que tomar no dia a dia, como casais. Vamos fazer uma oração agora para poder estar nos colocando diante dele. Vou passar para o pastor. Ora por mim. Senhor Deus, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que o homem venha diminuir, ó Pai. O Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nossos corações, para poder trabalhar o nosso caráter e fazer de acordo com a Tua vontade em nossas vidas. Queremos nos colocar nesse momento, ó Pai, e pedir, prepara os nossos corações. E, acima de tudo, venha utilizar o pastor Dodô para que ele venha trazer a Tua palavra, que seja um instrumento de bênção nas nossas vidas. É o que te pedimos e desde já agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. É maravilhoso estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. O Marcão é um amigo querido, o pastor Marcão. E quando ele me fez esse convite, eu sempre fico muito feliz, porque falar de algo que a gente acredita, falar de algo que enche o nosso coração, falar de algo que faz parte da nossa vida de uma maneira tão real, é tão gostoso poder dividir o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e o que o Senhor tem nos ensinado e tem colocado como um alvo a ser sempre perseguido, sempre buscado, que é um casamento que de verdade funcione e funcione para a glória de Deus. Né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Vivemos para isso. E quando entendemos isso, e quando encontramos alegria em viver para a glória de Deus, isso é maravilhoso em toda a nossa existência, em especial naquilo que nos é tão caro, tão importante, tão dentro de nós e a gente tão dentro dele, que é o nosso casamento. Então, falar um pouco sobre casamento, sobre criatividade, sobre construção e como o casamento é importante dentro do reino de Deus, alegra muito meu coração. Então, muito obrigado, boa noite, é uma alegria, já conversei a beça aqui antes com os irmãos, já falei muito, né, e foi uma alegria, mais uma vez, chegar aqui na Oceânica, uma igreja que eu tanto admiro, né. Recentemente, o Senhor colocou no nosso coração um desafio de também vir para a região oceânica, como Igreja de Cristo. Eu sou pastor lá na Plena, em Caraí, e eu sempre falo, poxa, uma igreja que eu miro, que eu vejo assim, as marcas de Cristo, que tem uma comunhão muito especial. Eu sou uma pessoa muito relacional, então essa questão da comunhão para mim é muito importante. Fala a Igreja Oceânica, sempre brinco com o Henrique, o pastor Henrique, com o Marcão, com o Jonatas, falava também com o Franklin, de como a Igreja Oceânica se torna um paradigma como igreja para mim, para a minha família. A Renata também curte muito quando pode vir aqui, ela está lá com a galera lá em casa. Depois eu vou sair daqui para um outro compromisso também, e é muito bom ter essa oportunidade de dividir aqui com vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre casamento, né? Uma pergunta que sempre vem para a gente é como um casamento pode funcionar. E a gente gosta de acrescentar que não só como um casamento pode funcionar, mas funcionar bem.
funcionar de uma maneira, sabe, que a gente curta o casamento, que a gente olhe para o nosso casamento e fale assim, caramba, eu não queria ter tomado outra direção na minha vida do que não estar casado com Renata, você com a sua esposa ou com o seu esposo. Como a gente deve viver e olhar para o casamento? Alguns me perguntam, brincando, agora dia 19 de setembro eu completo 20 anos de casamento. E que presente de Deus, né? E eu costumo brincar, isso é meio cafona, mas é sempre bom dizer que eu amo mais a Renata, né? Amo mais do que eu amava e bem menos. Ih, agora me enrolei. Me ajudem aí. Te amo muito. Isso. Muito obrigado. E também digo que tem hora que é carregar uma cruzinha. A Renata é magrinha, nós somos pequenininhos, mas que vale a pena ser carregada. A verdade, queridos, que são vários os fatores que fazem um casamento funcionar. Tem gente que fala, não, tem que encontrar a outra metade da laranja, não, tem que achar a pessoa certa, é um fruto do acaso. Só que essa não é a realidade. São palavras ou frases que tentam simplificar algo que é muito complexo, algo que a gente precisa investir, algo que a gente precisa, sabe, demanda da gente tempo, demanda da gente esforço, mas que nos faz lá na frente colher frutos maravilhosos. E é a verdade que a gente tem que investir no casamento a fim de que ele seja melhor. Não apenas um bom casamento, mas cada vez melhor. Como eu tentei dizer aqui, hoje o meu casamento é muito melhor do que há 20 anos atrás. Hoje eu amo a Renata muito mais do que eu amava há 20 anos atrás. E eu tenho certeza que eu vou amá-la ainda mais quando tivermos mais tempos de caminhada juntos. Porque eu creio, em primeiro lugar, não que a Renata seja uma pessoa muito legal, e ela é. Não que ela tenha um sorriso lindo, e ela tem. Não porque ela seja uma pessoa agradável, e ela é muito agradável, não, mas porque o Espírito Santo produz em nós. Eu amo o texto de Provérbios 4,18, que diz que a vida do justo, do crente, né, daquele que conhece a Deus, é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se isso é uma realidade na minha vida, eu me torno uma pessoa melhor para minha esposa. E se isso é uma realidade na vida dela, que conhece a Cristo, ela se torna uma pessoa melhor para mim. Então, o nosso casamento fica ainda melhor. Isso tudo é muito bom. Então, dentro desses vários fatores que contribuem para que o casamento seja para a glória de Deus, usando até uma palavra que não é tão muito boa de usar, quando a gente fala, prega, enfim, que o casamento seja um sucesso, mas um sucesso para a glória de Deus, eu quero conversar com vocês sobre 3 fatores, citar apenas 3, são muitos, mas 3 fatores que eu julgo assim, muito importantes, que investindo neles, com certeza, colheremos bons frutos e o nosso casamento será para a glória de Deus. O primeiro fator é que o casamento é um lugar de aprendizagem e criatividade. Eu gosto de olhar para a Renata e falar assim, você é a primazia da criação. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes a gente perde a dimensão disso. A pessoa com a qual nós investimos tempo, o coração, dividimos as nossas crises, dividimos os nossos sonhos, é criação de Deus. E é criação não só como tantas coisas belas que Deus criou, mas uma criação segundo a imagem e a semelhança de Deus. E eu também para ela. Somos portadores da imagem de Deus, ontologicamente iguais, mesma origem, mas funcionalmente diferentes. O que torna o nosso coração, o nosso casamento, um campo muito fértil para termos criatividade, um campo muito fértil para que a gente possa aprender com o nosso cônjuge e também participar do crescimento do nosso cônjuge, nessa gloriosa experiência de complementariedade. A gente vive num tempo em que as pessoas querem colocar o homem e a mulher como seres iguais, não melhores ou piores, mais importantes ou menos importantes. Eu acho que esse debate já foi, já deu, já passou, mas iguais em tudo. A bem verdade é que ontologicamente somos
temos a mesma origem, Deus, mas que temos funções diferentes, e isso não é ruim, isso é maravilhoso, isso é espetacular. Nos comportamos de maneira diferente diante das mesmas situações, e isso não é ruim. Volto a dizer, isso é maravilhoso. Lá em Gênesis 1, 26 e 28, Deus nos cria a sua imagem e a sua semelhança, mas com funções diferentes, mas com papéis diferentes, que dentro do casamento nos dá a oportunidade de viver a complementariedade, ou seja, a Renata me completa e eu a completo. Você completa o seu cônjuge e ele te completa. E aí o campo fica fértil para que a gente aprenda. E aí o campo fica fértil para que a gente tenha criatividade dentro do nosso casamento. Diferença concedida por Deus, bênção para que o nosso casamento seja uma alegria, seja sempre algo que a gente consiga, de alguma maneira, ver a diferença no nosso cônjuge, nos ensinando, e a nossa diferença o ensinando. Eu sei que é muito difícil, quando a gente casa, e foi dito aqui, que a gente passa a conhecer a pessoa que achávamos que conheciam tão bem no momento do namoro, do noivado, mas dentro de casa, debaixo do mesmo teto, dividindo a mesma conta corrente, enfim, diante dos mesmos desafios como marido e mulher, a gente vê que nós ainda precisamos conhecer o nosso cônjuge. É bem verdade que, diante dessa descoberta, a gente tem a oportunidade de aprender com a história do nosso cônjuge, com a família do nosso cônjuge, com a criação do nosso cônjuge, e também ensinar a partir das nossas experiências. Eu não posso enxergar, como marido, o mundo apenas da maneira como eu aprendi pelos meus pais, pela minha mãe, meu pai, minha mãe, ou pela situação da vida que foi me forjando. Não. A partir do momento que eu estou casado com a Renata, as situações se tornam situações em que olhamos e vemos de pontos diferentes, que em um momento precisam converger e que no momento precisam ter uma interseção, e aí sim, como casal, a gente se comportar diante dessa situação de maneira uníssona. Eu tenho uma história até o momento em que me casei. A Renata tem essa mesma história, a história dela, desculpa. E quando nos unimos, quando as nossas histórias se unem, é um campo fértil, onde a diferença não é mais uma ameaça, onde a diferença é algo que é uma bênção de Deus. A maneira, eu já falei isso aqui, eu acho que aqui na Oceânica, não sei se foi no Retiro ou em algum papo família, que na minha família, que é muito diferente da Renata, todo mundo se mete na vida de todo mundo fala alto, todo mundo briga com todo mundo, mas quando algum agregado, né, que a gente briga, quer entrar na briga, todo mundo se volta contra essa pessoa, né? Aquela gritaria, todo mundo se mete, enfim, mas um amor muito interessante. Na casa da Renata não, é todo mundo assim bem low profile, super elegante, ninguém se mete na vida de ninguém. Eu já faço parte dessa família, como eu falei aqui, 20 anos de casado, agora é dia 19, mais 5 de namoro, então eu já me sinto, né, parte, na liberdade. De vez em quando eu olho para o meu sogro e falo: sogrão, preciso te dizer alguma coisa. Ele fala: Dodô, está tudo errado. Não dá para ser assim, não dá para ser assado, não sei o quê. A Renata não fala isso. Não, você me dá essa liberdade? Claro, você é um filho. Recentemente, meu sobrinho queria ir para a casa de Búzios da família, lá do meu sogro, da minha sogra, com os amigos. 15, 16 anos. Eu falei: peraí. Né, fiquei quieto, né? Tem pai, tem mãe, tem os avós, donos da casa, eu fiquei na minha. E ele é um garoto ótimo, e eu conheço os amigos são ótimos, só que tem 15, 16, 17 anos, né? Aí eu me segurei, não vou falar nada. Falei com a Renata, tua irmã, fala com ela, teu pai, fala com ele, tua mãe, fala com ela. E a Renata: não vou falar. Falei: não, se fosse com meu pai, já tinha falado, com a minha mãe. Um dia eu cheguei, do nada surgiu assim um assunto muito paralelo, mas que dava para entrar nesse campo. E eu falei assim: ó, se fosse meu filho, eu não deixava. Quando eu falei isso, ele se virou: mas por quê? Eu falei: ó, quando eu tinha 15, 16 anos, numa situação como essa, sempre vai ter um perdido, mesmo sendo gente boa, que vai levar uma garrafa de vodka. Quiçá um baseado. E, do nada,
pode gerar uma confusão no condomínio. E do nada, numa rua, olhando para uma menina que não é a namorada deles, ou por qualquer situação, gera uma briga, uma situação na rua. E quando você vê, tudo já explodiu, tudo já saiu do controle. Ou, pior, pode dar tudo certo com a garrafa de vodka, pode dar tudo certo com baseado, com a loló, e eles gostarem, e acharem que isso vai ser algo para a vida deles sempre, toda. E aí ele falou, é verdade, então ninguém mais vai, que não sei o que, para ir tem que ir com fulano, com ciclano. E aí eu consegui vetar, meu sobrinho, que eu amo tanto, ficou chateado, mas entendeu. Então, essa diferença me ajuda muito com a Renata, porque eu nunca, como marido, deixei com que a gente ficasse sem resolver as nossas situações como casal. Ela mais na dela, eu sempre querendo fazer a assertiva. É claro que eu respeito, tem os momentos, Deus foi me dando sabedoria nesses 19 anos, mas, ao mesmo tempo que ela foi aprendendo a melhorar essa questão da comunicação e se posicionar, eu também fui melhorando um pouquinho de não ter que me posicionar sempre e de uma maneira tão invasiva. Então, a gente foi crescendo, aprendendo um com o outro, nessa dinâmica maravilhosa que é o casamento. A diferença não pode ser sempre uma fonte de atrito. Olhar para o seu cônjuge e falar, cara, como é maneiro o jeito que ele se comporta com o dinheiro. Não é hoje uma crise muito grande, o brasileiro aprendeu a consumir e aprendeu a ter um crédito que não mais uns juros de 50% a 60%, mas 12%, 13%, 14%, que também é muito doido, muito abusivo, muito destruidor. E hoje eu vejo alguns casais passando por uma nova situação de traição. Não mais a traição com uma outra pessoa, mas a traição financeira. Infelizmente, queridos, eu já cansei de atender casais lá na igreja que chegam com a dificuldade de que um dos cônjuges não consegue ter um controle financeiro, e mesmo eles acordando, mesmo eles sentando diante de um pastor ou de um terapeuta, sempre há uma maneira de burlar aquele acordo. Aprender como lidar com a questão financeira, aprender como lidar com a questão da vizinhança, quem se posiciona, como se posiciona. O casamento é sim um local fértil, uma terra fértil de muita aprendizagem. Ao longo dos meus 19 anos de casado, eu aprendi muito com a Renata e mudei muito. Mudei muito. Olhe para o seu casamento e não veja a diferença como apenas uma fonte de atrito. Olhe para o seu casamento e veja na diferença de como o seu cônjuge se comporta, fala, como um momento propício para que Deus te faça aprender algo que você precisa aprender. E seja também instrumento de Deus na vida do seu cônjuge. Seja você também instrumento para que ele aprenda, que o diálogo, que a conversa seja algo real, a fim de que vocês cresçam um com o outro. Em segundo lugar, o casamento é um local de construção espetacular. Eu não tenho nada mais que me deixe mais orgulhoso daquilo que Deus fez na minha vida, né, que me dá a oportunidade de participar nessa maravilhosa relação com Deus, de cooperação, de operar juntamente, que o meu casamento. Nada. Meu ministério, o meu tempo como profissional liberal, autônomo, nada me dá mais alegria do que ter construído ao longo desses 20 anos um casamento com a minha esposa. Então, se é um local de construção, a gente precisa aprender a ter projetos em comum. Parece tão óbvio. Uma das coisas que eu aprendi em gestão, com certeza tem gente muito mais qualificada do que eu nisso, com maior conhecimento, é que quando a gente gestão de pessoas, é que o óbvio precisa ser dito sempre. O óbvio precisa ser dito sempre. E eu quero dizer algo óbvio para vocês hoje aqui. O casamento precisa ser algo em que os projetos sejam teu e do seu cônjuge. Projetos em comum.
E vocês precisam perseguir esse projeto juntos. É claro que um mais aplicado que o outro, mas juntos. Projetos profissionais, não dá para você agora querer fazer um mestrado sem que a sua esposa ou que o seu marido entre nessa com você. Ah, mas sou eu que estou fazendo mestrado, eu que vou estudar horas, eu que vou me dedicar tanto tempo. Não. É você e a sua esposa, é você e o seu marido. Não dá para você agora, do nada, ou até mesmo se planejando, dizer que ministerialmente você vai ser pastor ou trabalhar na igreja em tempo integral, sem que a sua esposa entre nessa com você. Projetos para a família, pessoas que do nada querem ter filhos, sem que o cônjuge consinta, esteja junto. Eu gosto muito do texto lá de Êxodo 33, versos 15 e 16, depois que o povo constrói bezerro de ouro, Moisés desce, briga com o povo, e chega uma hora que Deus fala assim, estou cansado desse povo reclamão, povo rebelde, povo inconstante. Moisés, olha só, eu sou um Deus fiel com as minhas promessas, vou levar vocês para a terra prometida, vocês vão conquistar Canaã, vocês vão se estabelecer em Canaã, mas eu não vou com vocês. Aí Moisés fala assim, Deus, espera aí. Ele diz lá, se o Senhor não for, não me faça subir dessa terra. No casamento, a gente tem que dizer, eu só vou se Deus estiver comigo, e se Renata topar. No meu casamento tem que ser assim. Eu só vou se Deus estiver comigo e se a minha esposa topar. Eu não quero ir sem Deus, em hipótese alguma. E eu não quero ir sem a minha esposa. O projeto tem que ser nosso. Nosso. Mas o mundo aí fora fala algo totalmente diferente. O mundo que eu falo são pessoas distantes de Deus, divorciadas de Deus, que a todo momento acabam conspirando contra isso. Eles dizem, não, a vida é sua, você precisa ser feliz. Cara, que frase mal interpretada. Você precisa ser feliz, você tem direito de ser feliz. Isso aí é pior ainda. Vá. Se ela não quer ir com você, abandone. Se ele não quer ir com você, deixe-o. Eu só vou se Deus for e se o meu cônjuge for. Pessoas constroem, eu tenho visto isso no ministério, infelizmente, pessoas constroem projetos individuais e depois não entendem porque o cônjuge não foi. Incrível. Desenham tudo, se organizam, planilham tudo e lá na frente não entende porque o cônjuge não foi. Não dá para planejar sem considerar Deus e sem considerar o seu cônjuge. Conversa, trague ele para dentro. Eu tenho visto muito na nossa cidade, por ser uma cidade praiana, isso é comum, Rio de Janeiro, Niterói, Florianópolis, mesmo o Nordeste, o sul ali de São Paulo, a Costa Verde, as pessoas investindo muito no corpo, na saúde. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas muitas vezes me causa espanto, espécie mesmo, quando eu vejo assim, uma falta de equilíbrio nesse investimento no próprio casal. Sabe, se você tem um projeto de se alimentar bem, de cuidar do seu corpo, coloque o seu cônjuge nisso. De maneira natural, orgânica, sem forçação de barra, sem cobrança, sem dedo em riste, sem comparações, mas coloque o seu cônjuge nisso. É incrível como a gente tem, perdido isso nas pequenas coisas. Aí eu vejo, por exemplo, aqui vocês têm um exemplo muito legal, né? Deisilane começou a remar, Marcão, mega sedentário, comedor de hambúrguer, né? Chamar amigo para falar é ruim por isso, né? A gente bota os podres todos na... E eu falei, aí ele falou, não, cara, ela me botou... Eu lembro quando o Marcão começou a remar, ele falou, Dodô, eu ficava em pé, andava 2 metros e caía. Ficava em pé, andava... E ela falou para mim, eu achei que ele não fosse continuar. Hoje está ele aí, ainda comendo muito hambúrguer, né, me parece. Brincadeira. Mas assim, com uma outra disposição, já perdeu muitos quilos também, curtindo. É louco quando ele fala assim, pô, estou entrando em crise de abstinência porque a gente não está indo pegar onda. Eu falei, caramba, só queria saber de música,
igreja, que é muito bom, música e igreja, duas coisas maravilhosas, dentista também, mas nunca curtiu e hoje está curtindo. Eles entraram juntos no mesmo projeto, e aqui eu confesso uma inveja santa, por eles já terem filhos mais velhos, estão viajando direto, vão à praia juntos. Eu muitas vezes fico preso por conta do filho adolescente que tem um evento, escola, o outro também, enfim. Então, coloque o seu cônjuge nisso. Construa projetos dos mais simples, como essa questão da alimentação, que para mim é simples, mas é mega importante, como também nos projetos profissionais, como também nos projetos ministeriais, algo que é tão importante para a sua vida. Só vá, se Deus for, óbvio, e se o seu cônjuge topar. Chega de andar sozinho, casado, casada. Chega, sonhem juntos. Para muitos é difícil, eu sei. Talvez o hiato já cresceu muito, a distância já está muito larga. Ore, coloque isso diante de Deus. Converse. Invista tempo nisso, chame. Por exemplo, não parece, mas eu comecei a malhar de novo. Né? Não parece. A primeira coisa que eu quis fazer foi chamar minha esposa. E minha esposa, ela é muito magra, assim, ela é tranquila, não tem problema com balança, que nem eu tenho. Fico, só de pensar a gente já engorda, né? Depois que passa dos 40, isso é uma realidade. E o baixinho vai engordando, vai ficando igual um botijão de 5 quilos, né? A gente vai ficando esquisito. Aí eu falei, Deus, eu tenho que cuidar dessa boia, eu não preciso, sem nadar. E aí fui para um estúdio de um amigo, membro lá da igreja. Aí eu falei assim, Rê, a gente tem que preparar para a velhice, né? Não vê aí, fulano, um queridão nosso que já está na fase idosa, cheio de problema ósseo, e por conta do sedentarismo também. Ela falou, não, e ela tem um problema na coluna sério, ela tem uma prótese muito grande, só movimenta 3 vértebras, 3 ou 2, a L4, a L5, eu acho, ou a L3. Ela tinha uma escoliose muito acentuada, quando ainda menina, então ela botou lá É um negócio esquisito, porque é antigo. Hoje a tecnologia, a medicina já evoluiu, mas ela tem um negócio desse tamanho nas costas, assim dentro, costurado na coluna. Ela não faz isso, ela só desce assim. Falei, poxa, vamos lá com o Gustavo, ele vai cuidar de você. Poxa, ela está indo mais do que eu, está curtindo a beça e se envolveu. E muitas vezes a gente está ali malhando juntos, curtindo aquele momento. Hoje o mais velho já consegue ficar em casa sozinho com o mais novo, tranquilo, já é um adolescente, responsável. A gente consegue ter o nosso tempo num projeto que era meu, de emagrecimento, de cuidar da saúde, né, na crise dos 40, que todo homem passa. Tem gente que fala, não estou passando não, você é mole para mim, que não sei o quê, frescura. Não, a gente passa. Eu levei minha esposa junto. Então, sonhe juntos, projete junto, que ela faça parte de tudo e que você faça parte de tudo dela, em alguma medida. Em alguma medida, nem que seja num apoio. Vai lá, maridão, estamos juntos, pode ir, eu fico com as crianças. Amor, vai sim, anda com aquela amiga sua na praia, eu fico aqui com as crianças, eu tomo conta de casa, esse vai ser o meu momento. Invista nisso, em tantos outros projetos. Devemos construir uma história de amor e realizações juntos. Acreditem, nossos casamentos devem ser cheios de aventuras, dramas, são reais, a gente passa por eles, e muita, muita diversão. Eu sonho com a minha velhice, olha que loucura. Esses dias eu estava passando pela praia de Caraí e vim lá 2 velhinhos, cara, o Coruro é uma figura, né, aquela meiazinha até aqui, a bermudinha dele esquisita, né, todo arrumadinho, andando passos curtos com a sua esposa. Cara, eu achei aquilo tão lindo. Falei assim, Deus, obrigado por ter visto isso. Eu quero andar na praia de Caraí ou em qualquer outro calçadão com a Renata bem velhinho. Eu quero viajar, conhecer os lugares que eu sonhava quando eu era adolescente. Antes eu queria ir sozinho, com os amigos. Agora eu quero só vou se for com ela. Falar, vamos juntar dinheiro, pagar a escola desses moleques, que é muito cara, pedir a Deus investir para que eles passem para uma universidade federal. A gente começa a se curtir viajando. Mesmo nos dramas, queridos, o casamento é tão maravilhoso e construir juntos é tão bom que mesmo nos dramas a gente consegue sair deles rindo juntos. E quando a gente começa a rir das nossas dificuldades juntos, dessas dificuldades que vêm com os nossos projetos, eu quero te dizer, a solução já está a caminho.
Em terceiro lugar, o casamento, nós vimos, é um lugar de aprendizado, de criatividade. Em segundo lugar, o casamento é um lugar de construção e só vale a pena se for junto. Então, sonhe junto, projete junto, viva o erro junto, celebre os acertos juntos, porque esse é o plano de Deus para a nossa vida como casal. Em terceiro lugar, e aí é que é o ponto praticamente principal do que a gente vai falar hoje aqui, o casamento é um lugar onde Deus deve reinar. Deus deve reinar. Deus nos chamou, a gente reconhece que Ele é o dono das nossas vidas, dono do nosso casamento, mas muitas vezes não vivemos essa realidade. Deixamos Deus mover no nosso ministério, na igreja, nos chamar para sermos líderes de células, professores, responsáveis por departamentos. Falamos que Deus é o Senhor das nossas vidas, mas muitas vezes essa realidade não atinge o nosso casamento. Só que o pacote é para tudo. O pacote é para o nosso casamento, o pacote é para a nossa vida financeira, o pacote é para a nossa vida sexual, o pacote é para a nossa saúde. Deus tem que reinar em tudo. Não vivemos de maneira que Ele seja o principal, o convidado principal do nosso casamento, como Jesus foi lá nas bodas de Caná. João 2, aquele texto lindo, o primeiro milagre de Jesus, que traz um ensinamento especial para o nosso casamento. Jesus deve ser sempre, sempre o convidado principal do nosso casamento, porque na hora que o vinho acabar, na hora que a alegria acabar, é Ele que devemos recorrer, é Ele que devemos recorrer. Então, o casamento é o lugar onde Deus deve reinar, e reinar através do amor. O amor que a gente aprendeu lá em 1 Coríntios 13, o amor excelente, o amor de Deus, o amor ágape, o amor que faz que a comunicação não seja apenas um barulho no casamento. Infelizmente, tem pessoas que sim, saem daquele status de não se comunicarem, mas se comunicam de uma maneira barulhenta, angustiante, gritaria. E parece que, porque estamos dentro de uma igreja, isso não é uma realidade. Infelizmente é, mas felizmente o Espírito Santo que habita em nós é capaz de transformar essa realidade. Então a comunicação, ser mais que um barulho, diz lá 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ou seja, esse amor, quando ele alcança o nosso casamento, ele não é apenas um barulho de um prato, ele é uma comunicação real, verdadeira. Precisamos investir intencionalmente na comunicação em nossos casamentos. Precisamos investir intencionalmente. Eu sempre digo, nos casamentos que celebro, que muitas vezes eu olho para as pessoas e vejo investindo tudo que tem na vida profissional, investindo tudo que tem na saúde, investindo tudo que tem num determinado hobby. E naquilo que é tão caro como o casamento, muitas vezes a gente apenas deixa a vida nos levar, segundo o poeta popular aí, um pagodeiro. E esquecemos de investir intencionalmente, buscando a conversa, buscando o diálogo, buscando a assertividade com amor. Porque muitas vezes também que falamos a verdade, mas falamos a verdade cheio de ódio, cheio de acusação. A verdade precisa ser dita com amor. Eu lembro que, na vez que eu estive com vocês no Retiro de Casais, eu citei aquele texto do Sermão do Monte em Mateus, em que Jesus fala que antes que a gente tire o cisco do olho do nosso irmão, e aí eu apliquei ao nosso cônjuge, a gente tem que tirar a trave que está no nosso. E tirar a trave que está no nosso é reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Mas não é só reconhecer o nosso erro e pedir perdão, porque Jesus ali fala que devemos sim ajudar o nosso cônjuge a tirar o cisco do olho dele. Então, precisamos ir lá e falar, olha só, eu estou aqui, Renata, te pedindo perdão por isso, amor. E no momento de
assim, de uma assertividade boa, eu quero também te pedir que você mude nisso, nisso e naquilo. Então, precisa haver uma comunicação real. Muitos casais também chegam até os nossos gabinetes pastorais com uma história linda, mas que foi ruindo aos poucos por falta de diálogo. É quase como uma erosão. Eu sei que vocês conhecem o que é uma erosão. Você olha para uma terra, muitas vezes uma terra descoberta, e a ação da água vai batendo naquela terra, vai batendo e vai dando primeiro uma fresta, depois vai correndo uma valinha, e a água vai batendo, e por baixo vai ficando mais frágil, daqui a pouco cai tudo. Muitas vezes a gente olha para alguns casamentos, conhece algumas histórias, e vê porque não tem mais diálogo, não tem mais comunicação, a erosão acontecendo, até que chega no final, derrubando tudo. Uma coisa que eu queria também pedir para vocês, eu acho que eu já falei isso aqui também, mas é sempre bom dizer o óbvio, não deixe chegar até o final. Não chegue para o seu pastor, para o seu conselheiro, para o seu líder de célula, ou seja, a pessoa que Deus colocar na sua vida para te ajudar em relação ao seu casamento, já com o fígado na mão, em estado terminal. Busque ajuda. Se tudo que eu estou falando aqui for algo tão difícil para você e seu cônjuge, busque ajuda. Se transformar a realidade de vocês hoje num local de construção, de aprendizado, for algo tão difícil para vocês, busque ajuda, primeiro de joelhos. Primeiro de joelhos. Busque ajuda do alto, de Deus, daquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, e olha para você e sabe qual é o seu nome, sabe qual é o seu problema com o seu cônjuge. Busque ajuda em Deus. E depois, aquilo que Deus tem colocado na vida de vocês, instrumentos vivos, homens e mulheres de Deus que o Senhor tem colocado para cruzar a história de vocês e que podem ser bênção na vida de vocês. Mas voltando aqui ao nosso roteiro, vocês só poderão vencer determinada situação juntos se ambos estiverem cientes e comprometidos. E isso vem a partir do diálogo. Eu lembro de uma situação muito ruim que eu vivi no início do meu casamento, que enquanto era um segredo para minha esposa, era quase que insuperável. E quando aquilo se tornou uma realidade para ela e que eu pude conversar e pedir perdão, e pedir para que pudéssemos orar juntos e recorrer à ajuda, aquilo se tornou algo que era meu e dela, e que precisava ser vencido juntos. Conheça o seu cônjuge, se comunique. Como foi dito aqui logo no início, a gente está comendo esse 1 quilo de sal. Isso demora tempo, e vai ser mais fácil, vai ser mais gostoso, vai ser mais cheio de vida, se a gente se comunicar de maneira correta. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, mas se não tiver amor, nada serei. Precisamos conhecer o nosso cônjuge. Perceba de verdade a pessoa maravilhosa que está ao seu lado. Perceba. Em terceiro lugar, o amor é aquele que faz. E aqui diz também, nesse trecho poético e poderoso de Paulo, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não se ira, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Seja carinhoso. Ande a segunda milha. Seja a expressão de Deus, do amor de Deus na vida do seu cônjuge. Conjugue sempre o verbo amar. Isso é investir intencionalmente no casamento também. Seja, intencionalmente não caberia. Seja intencionalmente proativo, em carinho, em cuidado, em saber como as coisas estão acontecendo. O amor precisa ser doado para o cônjuge todo dia, como uma planta precisa de água todo dia. Eu gosto muito de uma única frase de Mário Quintana que diz:
Amor é quando a gente mora um no outro. Está aqui uma expressão da graça comum. Quando Deus usa pessoas que não confessam a fé em Jesus Cristo para dizer algo tão belo e tão verdadeiro. Eu fico em paz em falar isso aqui numa igreja cristã reformada, que entende o poder da graça comum, e entende a realidade que, se é uma verdade, vem de Deus, e poder citar Mário Quintana, que diz: o amor é quando a gente mora um no outro. Se esforce para que isso seja uma realidade na sua vida e no seu casamento. Se esforce, e você sabe como. Sobretudo se você investir também na comunicação. Eu adoro região de praia e não curto tanto região de serra. A minha esposa gosta de praia, mas ama serra. Então sempre o pedidinho é: poxa, eu queria tanto almoçar em Itaipava. Eu queria ir lá em Teresópolis. Oh, meu Deus do céu, Jesus. Num dia como o dia de hoje, assim, eu falei assim: meu Deus, a praia está um espetáculo, Renata quer ir para Teresópolis, né? Mas eu tenho que me esforçar, e eu curto, eu gosto de vê-la feliz. Ainda bem que ela não me pede para ir a shopping, né? Graças a Deus, mas, sabe, a gente precisa morar dentro do outro através também das atitudes. Uma das coisas que a deixa muito feliz é quando eu lavo a louça. E eu fui criado de uma maneira muito ruim. Eu sou órfão desde os 15 anos. Mas antes de ser órfão, eu já era muito mimado pela minha mãe. Eu fui o primeiro filho, mega doente, né? Bronquite, alérgica. Até meningite eu tive. Alguns dizem que isso explica muita coisa, né? E, assim, por conta das doenças, de ser o primeiro filho, minha mãe muito nova, eu fui muito mimado. Mas também isso se estendeu para a vida dos meus irmãos. E a minha mãe faleceu de maneira precoce, quando eu tinha 15 anos, ela tinha 39 anos apenas, e hoje eu sou mais velho do que minha mãe, né, quando ela faleceu. E aí foi morar na minha casa a mãe do meu pai, minha avó, demais ela. Minha avó achava errado a gente ir arrumar a cama. Minha avó achava errado a gente tirar a roupa do chão e botar no cesto. Olha que loucura. E para piorar, a minha avó materna ia pelo menos de 3 a 4 vezes lá em casa. E assim, fazia tudo o que a gente pedia. Tudo. Eu lembro do meu irmão, Galalau, comendo laranja com açúcar na boca. Olha só que doideira. Então, quando eu casei, foi um total desastre. Eu não fazia nada. Pelo contrário, eu ainda contribuía com uma bagunça acentuada. E aí eu fui aprendendo, a Renata se comunicando, me ensinando, reclamando. E hoje eu tenho o maior prazer, num dia como o de hoje, sábado, porque eu acordo muito cedo, em poder de alguma maneira arrumar alguma coisa em casa, para que quando ela acorde, esteja tudo do jeito que ela gosta. Mas isso demorou para burro. Isso foi difícil à beça, porque para mim estava tudo sempre muito arrumado. Né? Eu sei que os homens aqui me entendem bem, e vocês, mulheres, tenham misericórdia de nós, por favor. Eu lembro, no início do casamento, eu encontrava um amigo meu voltando da faculdade, no 38, eu chamava para ir jantar lá em casa. E tinha nugget, né? Olha que doideira. Então, para a gente está tudo super arrumado, e depois eu fui entender que para ela a casa arrumada era muito importante. Por que não arrumar? Por que não recolher a roupa e jogar no cesto de roupa suja? Por que não lavar uma louça? Eu só não lavo panela, que eu não gosto, o resto fica comigo. Sabe, invista nisso. Leve a sua esposa para ir a Teresópolis, naquela feirinha muito estranha, e ela olha a mesma barraca várias vezes e não compra nada. Eu não entendo essas coisas. Sabe, junte uma grana e vá num restaurante maneiro se ela está insistindo com você. Lá em casa a gente agora está na pegada de não sair para comer fora durante a semana toda, muitas vezes 2, 3 semanas fazendo, para poder, num dia específico, ir num restaurante legal. Né? E ela curte.
meu filho mais velho curte, então falou assim, a gente vai juntar, quem puder levar, eu não tenho como, porque eu não posso almoçar dentro da igreja, mas lá a gente não tem um espaço legal, não tem uma janela na igreja, então fica um cheiro horrível. Eu falei, Renata, leva comida para o escritório, almoça lá, vamos juntar dinheiro, vamos dar um jeito para a gente poder se programar e fazer as coisas legais. Invista nisso. Tire um pouquinho daqui, acrescente um pouquinho lá. Ande com a tua esposa, com o teu marido, a fim de servi-lo. E com as atitudes, o amor tem que, sabe, extrapolar o famoso eu te amo. O amor tem que, sabe, ganhar corpo. E muitas vezes em coisas simples, que já fazem uma enorme diferença. A gente mora numa região tão linda. Chame a tua esposa para subir ali o Morro do Andorinha. É uma trilha geriátrica, eu garanto. É fácil demais. E espetacularmente linda. É sim. Ó, tem gente querendo subir o Mourão, fica tranquila, não, vai no Andorinha. De um lado você se depara com Itaipu e Cambuinhas e um pouco de Piratininga, gente, é espetacular. Do outro lado com Itacoatiara. E quando você chegar e olhar Itacoatiara num dia como esse, segurar na mão da sua esposa e dar aquela apertadinha, irmãos, Deus vai ser glorificado. Sabe, depois uma água de coco, para numa padaria um pouco diferente, maneira, e como você pede o famoso pão na chapa, deixa ela pedir um doce espetacular. Se está ruim de grana, sabe, guarde, junte, invista. Eu te garanto que uma água de coco, sentado na praia de Itaipu, sem ser no dia de domingo, tá? Olhando o pôr do sol, com aquele bracinho assim por cima, vai fazer a tua esposa muito feliz. Simplesmente, você gasta 10 prata, olha para no fundo dos olhos dela e diz, amor, que dia lindo com você. E vocês sabem melhor do que eu, muito melhor. Lugar de Deus reinar através do perdão. Sabe, eu sinto tanta falta do perdão dentro da igreja. E toda hora eu vejo gente, sabe, brigando, gente, sabe, medindo forças. E muitas vezes dentro do casamento. Algo que é difícil mesmo em casamentos cristãos. Por favor, pare com isso. Perdoe. Esqueça aquela fantasia louca de que teu parceiro, de que teu cônjuge, falar parceiro hoje é complicado, né? Parceiro e companheiro, né? Amplia muito. Não, esqueça essa fantasia de que seu cônjuge é perfeito, não, ele erra, e você erra também. Quando percebemos que o outro é humano e comete falha, muitas vezes reagimos com uma frustração exacerbada, com até um certo desprezo. Espera aí, cara pálida, olhe para você, somos imperfeitos também, cometemos nossas atrapalhadas, vacilamos muito. Eu gosto de falar isso muito para a igreja, que tem gente que espera do pastor uma perfeição. Eu falo, daqui, com certeza, o maior vacilão sou eu. Então, vamos caminhar juntos também, não é um salvo-conduto para fazer besteira, né? Mas vamos aprender a perdoar, vamos aprender a ter paciência, a amar através do perdão. Pedir perdão é uma atitude de coragem e submissão a Jesus. Então, peça perdão, esqueça, sabe, essa posição, não, eu não vou me pedir desculpa, não. Se você é discípulo de Jesus, peça perdão, seja corajoso, corajosa, e seja submisso a Cristo. E perdoar, queridos, é uma atitude linda de amor, linda. E muitas vezes a gente está vivendo um casamento, sabe, meia boca, estranho, no ritmo de criar apenas filhos, ou de se manter casado, permanecer casado ou casada, por conta da questão da religiosidade, por falta de perdão. E para mim isso é tão louco, porque eu falo mais para cristãos, discípulos de Jesus, perdoados por Cristo na cruz. Peça perdão, numa atitude de coragem e submissão. Casamento é um lugar de Deus reinar através do amor
amor que conhece, amor que serve, amor que quer cada vez mais ser presente na vida do outro. Casamento é o lugar de Deus reinar através do perdão, então peça perdão e perdoe. E casamento é o lugar de Deus reinar através da oração. Vou falar mais uma vez, por mais óbvio que isso seja para nós, Igreja de Cristo. Casamento é lugar de Deus reinar através da oração. A oração é algo imprescindível no casamento cristão. Aí você de repente veio aqui hoje convidado pelo seu cônjuge, e você não é cristão, e fala assim, poxa, mas estou casado aí há tanto tempo, sem oração, e as coisas estão acontecendo. Eu quero te dizer que pode ser ainda muito melhor. Eu quero te dizer que pode fazer a total diferença quando você e o seu cônjuge se unem em oração. Podem me achar piegas, careta, mas algo que eu aprendi a não abrir mão no meu casamento é do tempo de oração com a minha esposa. Muitas vezes morto de cansado, muitas vezes até apagando no meio da oração, mas tantas outras vezes unindo o meu coração ao coração dela, clamando pela nossa vida financeira, clamando pela nossa vida sexual, profissional, clamando pelos nossos filhos. Eu costumo dizer que quando eu oro pelos meus filhos eu sou pentecostal. Já viu a oração pentecostal? Né? Tem um gás diferente, né? Tem uma pegada diferente. Quantas e quantas vezes, sem a menor intenção, o nosso quarto se tornou um quarto de guerra espiritual, de uma maneira muito legal. Não abra mão disso. Casamento é lugar de oração, de Deus reinar através da oração juntos. Recentemente, mais ou menos, não tão recente, há um ano e pouco, eu conheci um livro de um autor muito celebrado hoje no meio reformado, enfim, no meio cristão que nos incluímos como igreja, nós lá, vocês aqui, igrejas irmãs. É o autor Tim Keller, ou Timothy Keller, né? Ele tem Igreja Centrada, tem outro livro espetacular, Deuses Falsos, tem Deus Pródigo, um livro assim muito palatável, muito gostoso e com uma verdade muito rica. E ele lançou recentemente um livro chamado Oração, Experimentando Intimidade com Deus. E eu comecei a ler esse livro do Tim Keller sobre oração, e logo no início ele fala de uma experiência muito importante dele e da esposa dele. Depois do 11 de setembro, né, em Nova York, ele é um pastor em Nova York, de uma igreja chamada Redeemer, uma igreja espetacular com 6.000 membros em Nova York, uma cidade plural, e uma igreja formada por jovens, na sua maior parte. E o Tim Keller, já um senhor, depois do dia 11 de setembro em Nova York, a esposa dele, que lutava contra uma doença grave, e ele, Tim Keller, diagnosticado com um câncer na tireoide. Ela então, diante daquela situação da cidade que atingiu muito todo mundo que morava ali, foi um drama muito grande para eles, e diante da sua doença grave, e também da doença grave do seu marido, ela sugeriu, ou melhor, ela mais do que sugeriu, ela insistiu para que eles passassem a orar juntos todos os dias. E ela usou o seguinte argumento que eu quero usar com você hoje, ao dizer que o casamento é um lugar de Deus reinar através da oração. Ela disse assim: se você recebe um diagnóstico de uma enfermidade grave, com a possibilidade de poucas horas de vida, a menos que você tome determinado remédio, um comprimido antes de dormir, você acha que esqueceria de tomar? Faz esse exercício aqui rápido. Não sei se de repente existe alguém aqui com alguma doença grave, terminal, enfim, já diagnosticado, como que tenha pouco tempo de vida, mas se imagina, se você recebe um diagnóstico de que você tem uma doença muito grave
e que se você não tomar esse remédio todos os dias, à noite, um comprimido, você vai falecer. O que você faria? Você esqueceria de tomar esse remédio? Claro que não. Seria tão crucial não esquecer que você e eu nunca esqueceríamos de tomá-lo, porque saberíamos que se não tomasse aquele remédio, poderíamos falecer. Diante, querido, dos enormes desafios que vivemos como homens e mulheres casados, para a glória de Deus, num tempo tão difícil como o nosso, numa sociedade divorciada de Deus, em que somos o tempo todo impregnados com tanta coisa ruim, com tantos valores contrários aos valores de Deus, com tantas informações que muitas vezes só vêm para destruir o nosso casamento, diante dos enormes desafios da vida, dos desafios do próprio casamento, precisamos encarar a oração em nossos casamentos como esse remédio. Como esse remédio, que vai fazer com que o nosso casamento sobreviva para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sabe por quê? A oração nos conecta com Deus. A oração nos faz ser gratos a Deus, nos faz ir no movimento de resposta a esse amor tão maravilhoso, que foi capaz de enviar o próprio Filho para morrer por nós na cruz. A oração nos conecta com Deus. A oração nos conecta com o nosso cônjuge, mesmo nos dias difíceis. Mesmo nos dias em que eu fiquei chateado com a Renata, o fato de ter que orar com ela me fez colocar isso para ela e orar juntos por aquilo, e ela me pedir perdão e eu a perdoar, e vice-versa. É incrível quando você assume esse compromisso e muitas vezes você não quer nem olhar para o seu cônjuge, mas você tem que orar com o seu cônjuge. E naquele movimento o Senhor faz uma coisa tão maravilhosa, tão espetacular, que a gente não consegue nem explicar. Quando oramos juntos, nos fazemos conhecidos do nosso cônjuge e ele nosso. Porque na oração nós falamos os nossos maiores desafios, nossos maiores medos, como também as nossas maiores alegrias. Quando oramos juntos, nossos corações se unem nos mesmos projetos, nos mesmos propósitos. Olha que arma tão poderosa que muitas vezes negligenciamos. O simples fato de em 5, 10 minutos, 15, talvez, dobrarmos os nossos joelhos, ou até mesmo deitado é ruim, que corre o risco de apagar, né? Mas dar a mão para o nosso cônjuge, para a nossa esposa, para o seu marido, e orar juntos e falar: Deus, está aqui a nossa situação, eu estou desempregado, estou do lado da minha esposa, tu sabes o quanto é difícil ficar em casa, e vê-la saindo todo dia para trabalhar, abre essa porta, Senhor. Senhor, o nosso filho não quer mais andar contigo, mas antes de saber que ele é nosso filho, sabemos que ele é seu, e foi o Senhor que nos deu. Então se revela a ele de maneira poderosa, coloca nas nossas bocas palavras de vida eterna. Senhor, estamos vivendo um momento difícil, em que não mais nos encontramos na nossa vida íntima. Move nisso, Pai. Move nisso. Sabe, a oração é uma arma poderosa que negligenciamos feio nos nossos dias. Temos tempo para tudo. Assistimos todas as séries. A Netflix é uma bênção, né? Todo mundo aqui curte Netflix. Mas muitas vezes tem roubado um tempo precioso do nosso cônjuge. Muitas vezes tem roubado um tempo precioso da nossa relação com Deus. Eu sou viciado em Globo News, né? Na época, então, de Supremo, Lava Jato. Gente, agora eu vou abrir um parênteses, porque eu sei que isso é importante, porque a gente tem deixado com que essas coisas roubem os nossos corações e roubem o nosso tempo com as pessoas mais importantes, os nossos próximos, mais próximos, né? Que devemos amar e nos dedicar a eles. Agora, com essa prisão do Lula, eu fiquei assistindo aquilo quase o dia inteiro, na expectativa do Lula ser preso, enfim. Aqui eu não estou querendo colocar
posição partidária, pelo contrário, que é um momento importante para o país, mas quando eu olhei, eu não fiz nada no sábado, enquanto o Lula não foi preso. Sabe, preste atenção nisso. A gente fica muitas vezes preso a tanta coisa e negligencia em 10 minutos que podem mudar a nossa história. Mudar a nossa história com o nosso cônjuge. Sabe, eleja uma devocional, um devocionário para você fazer todo dia juntos. E aqui indico o do Tim Keller, os Cânticos de Jesus. Custa em torno de 20 e poucos reais em qualquer loja da CPAD. É um salmo por dia, ou parte de um salmo por dia, depois com uma abordagem dele muito legal e uma oração no final. Você não gasta mais de 10 minutos fazendo, não gasta. E tem me abençoado profundamente, profundamente. E quando eu tenho a oportunidade de fazer com a Renata, ela faz um outro, do Spurgeon, que tem para de manhã e para a noite. E a gente fica ali, tem um momento nosso, quando a gente consegue, de, falar, olha, Deus falou hoje isso comigo, falou aquilo, e depois a gente ora juntos. Isso tem sido muito importante. E quando não acontece, é impressionante como as coisas não fluem da maneira como fluem tão bem quando a gente consegue orar juntos. Quando oramos juntos, experimentamos do perdão, pois não conseguimos orar sem reconciliação. Eu já falei isso aqui. Experimente colocar uma meta, um desafio com seu cônjuge hoje. Até se ele não estiver aqui, converse com ele. Faça essa proposta. Eu tenho visto pessoas se converterem simplesmente porque oram juntas. E aí, extrapolando o casamento, faça isso com um amigo, uma pessoa, como vocês têm aqui amigos de oração, não é isso? As pessoas que vocês estão evangelizando para levarem nas células, nesse movimento maravilhoso. Sabe, ore junto com essa pessoa. Eu tenho curtido muito orar junto com não crente. Esses dias eu tive uma experiência remando aqui em Itaipu, já estou terminando, e eu encontrei um amigo da igreja que a gente tem um processo de discipulado. É muito estranho que eu sempre discipulei gente mais nova. Ele já é bem mais velho e um cara mega experiente. Ele me fez essa proposta, eu aceitei e agora a gente está conseguindo remar juntos. E a gente começou a remar, tal, fomos na Ilha Filha, demos uma volta na ilha, uma remada leve. Quando a gente voltou, passamos por 3 amigos que não são cristãos. E aí eles falaram, não, vamos fazer agora uma disputa, não sei o quê, ter uma remada que a gente aprende a ficar na esteira da outra prancha, atrás, para perder o atrito, para fazer ultrapassagem, competição. Aí vamos treinar isso, um é um professor. Eu falei, não, outro dia a gente treina e tal, eu todo encabulado, né? Aí o Jorge falou, não, a gente vai ali no escritório, que é um lugar lindo que tem ali na praia de Itaipu, dentro d'água, que a gente brinca, a gente vai ali no escritório orar. Aí o cara falou, beleza, então. Do nada, um dos 3 que estavam assim, podemos ir juntos? Eu falei, claro, vamos lá. Aí sentamos nas pranchas e, em vez de orar de mãos dadas, oramos de remos dados, né? Cada um segurou no remo do outro. E aí a gente teve a oportunidade de... Eu perguntei, vem cá, alguém gostaria de colocar alguma coisa, oração, um agradecimento, algum pedido? Incrível. Um desses caras eu conheço há mais de 15 anos. E voltamos a nos falar, nos reencontramos agora, nos últimos 3 anos, e ele abriu o coração de uma maneira tão assim, livre dos problemas, dos desafios, e quando a gente acabou de orar, foi tão maneiro, foi tão legal, e eu voltei para casa, e no final do dia eu recebi um WhatsApp dele, poxa, Dodô, hoje foi demais. Eu falei, cara, que dia lindo, remada espetacular, Deus é bom. Não foi a remada. Foi a oração. Aquele momento ali foi, o pessoal fala mágico, né? Foi mágico. Eu falei, que legal, cara. Aí no outro dia, na semana seguinte, ele foi para Arraial pegar onda com a gente, dentro do carro, descendo ali a Serra de Saquarema, chegando em Sampaio Correia, aquele lugar lindo, tomado por uma névoa, e ele ficou assim, cara, que lindo. Eu falei, é Deus. Então, sabe, a oração move de um jeito, e as pessoas estão aí clamando, pedindo para que a gente ore por elas. Talvez você esteja aqui hoje sem o seu esposo ou sem a sua esposa.
Quer falar de Jesus para ele de uma maneira poderosa? Faça do teu casamento um lugar onde Deus reina através da oração. Chame o seu marido para orar. Chame a sua esposa para orar. Sabe por quê? Vocês têm os mesmos filhos. Vocês pagam as mesmas contas. Vocês enfrentam os mesmos problemas. E a oração vai unir o coração de vocês e Deus vai se revelar. Eu tenho plena certeza disso. Eu não sei o tempo que isso vai levar, mas eu tenho plena certeza que Deus vai mover no teu casamento através da oração. Então, faça da oração um momento em que Deus reine no coração e no casamento de vocês. Quando oramos, a direção não passa mais a ser de um, mas passa a ser uma direção de Deus para os dois, para o casal. E terminando de verdade, saia desse encontro hoje com um desejo sincero de fazer do seu casamento um lugar de aprendizagem. Reconheça que seu cônjuge tem muito para te ensinar e que você também tem muito para ensiná-lo e tenha prazer nisso. Não faça da diferença um local de atrito apenas, pelo contrário, tudo isso com muita criatividade. Saia daqui hoje entendendo que o seu casamento é um lugar de construção e que não existe uma história apenas sua, mas uma história sua e do seu cônjuge em Deus. E por último, que você saia daqui hoje entendendo que o teu casamento é um lugar onde Deus reina. Deus é Deus sobre nós em tudo, em especial sobre o nosso casamento. Se há um local onde nós temos uma oportunidade maravilhosa nos dias de hoje de testemunhar o amor de Deus, é através dos nossos casamentos. Ano passado, está duro, né? Está difícil para todo mundo. Eu falei para a Renata, 19 anos de casado, que legal, né? Esse ano eu completo 20, vamos viajar? Eu falei, não dá. Aí, falei assim, mas dá para fazer um esforço. E eu gosto de falar essas coisas porque são dicas, não é para você ficar cobrando seu marido depois não, nem para você cobrar sua esposa. Deus me deu um insight muito legal. Falei assim, Rê, não dá para viajar, a grana está curta, mas dá para a gente passar uma noite num hotel no Rio, cariocando. E aí eu fui lá para o Booking, peguei o dia do nosso casamento, falei na igreja, não vou, a minha folga semanal vai ser nesse dia. E eu falei assim, vamos para Barra? Eu nunca curti muito Barra, né? Mas eu falei, vamos para Barra, tem um hotel lá, Windsor Marapendi, um hotel maneiríssimo, lindo, e estava com uma mega promoção. Aí eu falei assim, Rê, se a gente se esforçar assim, eu ficar 3 vezes na semana levando almoço de casa, mas eu não posso, eu tenho que comer então na casa da tua mãe, beleza. Você também, a gente consegue. Aí eu fui para o Windsor Marapendi com a Renata, cheguei numa tarde, né? O check-in começa às 2 horas, 2:01 eu estava pisando, né? A Renata com o meu carro, né? Parei no hotel, subi um apartamento top, com uma vista espetacular, pequenininho, mas top. Desci, eu falei, poxa, eu vou nessa praia que eu gosto de, né, frequentar, às vezes para pegar onda e tal, vou fazer praia como turista. Peguei uma toalha do hotel, atravessei, sentei nas cadeiras do hotel, pedi uma água de coco, fiquei ali com a Renata. Beleza, subimos, né, curtimos e aquele local, falei, vamos jantar num lugar maneiro. Né, e tudo na conta, hoje tudo meu é planilhado. Né, eu gasto, tomo uma água ali, se tiver que pagar, eu boto na planilha. Já sofri a beça com problema de grana, então agora é tudo controlado. Aí fui num restaurante espetacular, leva a sua esposa lá, La Cabreira, dentro do Barra Shopping, argentino, que carne, caro, mas vale a pena. Um prato dá para 2, então não pede um para cada um não, divide que vocês vão sair de lá felizes da vida, que noite espetacular. Beleza, fomos para o hotel, depois do jantar, namoramos bastante, graças a Deus, por isso. No dia seguinte, mais para Ana, como turista, foto e tal, almoçamos, cheguei no hotel, falei, cara, tá cheio, não, dá para fazer um late check-out? Dá. Então, posso sair às 15 horas, não meio-dia? Pode. Falei, beleza. Almocei na praia, um restaurante que fica na praia, baratinho. Fui para o hotel, namoramos de novo, graças a Deus por isso.
Saímos 3 horas, o quê? Cinema. Pô, vamos no cinema na Barra. E de lá voltamos para casa. Cara, que espetáculo. E gastamos pouco. Você pode fazer isso indo para a região dos lagos. Tem pousada. Teve um dia que eu fui num campeonato de SUP. Marcão me botou numa furada danada, num compartilhado lá com a galera. Eu entro no quarto, um baratão desse tamanho, minha mulher, aqui eu não durmo. Falei, Aí ele mandei uma mensagem para o Marcão, estou saindo na encolha para conseguir uma pousada baratinha, mas a Renata falou que não fica aqui. Ele falou, não, tudo bem, Dodô, porque era um grupo grande, né, do SUP. Ele falou, não, tá tranquilo. Na verdade foi o Marcão, não, ele estava na furada comigo, foi o Gustavo que botou a gente nessa furada. E aí fui para uma pousada, baratinho, em Cabo Frio, que dia espetacular. Sabe, gente, o que eu estou falando aqui com isso é que a gente muitas vezes quer fazer a mega viagem para Cancún, para Paris, para sei lá para onde, para tanto lugar, a gente fica investindo tanto tempo e juntando tanta grana, porque a gente aprendeu a consumir, porque tem lá a CVC, e porque todo mundo está indo, e a gente parcela em 50 vezes e fica projetando, sendo que aqui a gente pode fazer coisas maravilhosas. Sabe, de repente até num hotel aqui na própria cidade, tem aquele H lá, paga em 12 vezes no cartão, bota na planilha direitinho, passa uma noite lá no H, olhando para a Baía da Guanabara linda, depois come a feijoada lá do domingo, do sábado, eu tenho certeza que vai ser espetacular. Invista nisso. Casamento é o lugar de Deus reinar, sobre tudo, em especial, sabe, sobre esses momentos simples que constroem uma caminhada espetacular com Deus, que vivamos para a glória dEle, fazendo do nosso casamento uma expressão viva do cuidado de Deus por nós, testemunhando desse amor, sabe, que a gente não consegue mensurar. E aí, voltando a esse dia lá na Barra, eu lembro que o meu casamento, por conta do Instagram, e eu evito de ficar postando, porque né, essas coisas, um amigo meu falou assim, Dodô, eu queria dizer que ele não é cristão. O teu relacionamento com o Renato, ele é meu amigo desde quando a gente estudava no Abel. Foi desde os 7 anos até os 16 anos. E a Renata era da minha sala, né? Esse tempo todo, mas eu só fui namorá-la depois que eu me converti. E ele falou assim, eu quero dizer que, cara, uma das coisas que me faz acreditar em Deus é a sua união com a Renata. Então, invista nisso, porque é uma maneira de você testemunhar Cristo. Que os nossos casamentos sejam um lugar onde Deus reina, a fim de que o amor dele seja espalhado, difundido, proclamado. Porque quando eu olho para o meu casamento e olho para mim, eu só posso dizer, é um milagre. E foi um milagre que Cristo fez e que continua fazendo. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Sabe, tem tanta gente casada, sabe, experimentando algo tão ruim. E a gente mostrar que em Deus, e por Ele, e para Ele, a gente consegue experimentar algo tão bom. Viva isso. E eu quero orar com você agora. Quero orar pedindo para que o Senhor faça do seu casamento esse local, esse lugar, esses momentos tão lindos de aprendizagem, construção, onde Deus reina de verdade. Eu quero orar para que você saia daqui com um desejo, mais do que um desejo, já decidida, a investir de maneira intencional no seu casamento, na vida do seu cônjuge, a fim de testemunhar a glória de Deus. E se está difícil, meu irmão, minha irmã, coloque para Deus junto do seu cônjuge. Se está difícil, busque ajuda na sua igreja, nas pessoas que o Senhor tem colocado na sua história como instrumentos vivos na mão dEle. Eu tenho certeza que o seu casamento vai ser transformado para a glória de Cristo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de, na Tua palavra, a partir de tantos textos, a partir de tantos ensinamentos, olhar para o nosso casamento e dizer,
Vale a pena com Deus. É maravilhoso com Deus. Pode mudar sim com Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça do nosso casamento o lugar onde o Senhor reine, para a Tua glória, para que pessoas possam olhar para o nosso casamento e não ficar apenas na admiração. Não queremos tirar onda com o nosso casamento, pelo contrário, livra-nos disso, mas que eles possam olhar para o nosso casamento e ver uma expressão do Seu amor. Pai, em nome de Jesus, nos faça, Deus, amar o nosso cônjuge com todo o nosso coração, a fim de investir na comunicação, a fim de investir no cuidado, no serviço a Ele. Pai, em nome de Jesus, nos faz buscar ao Senhor de maneira intensa, todos os dias, com o nosso cônjuge, em oração. Que seja como esse remédio, Pai, que não esqueçamos nunca de tomar, porque é saúde para as nossas vidas, é saúde para o nosso casamento. Faz assim, Senhor. E se está difícil, para alguns aqui, se está no limite, opere o Teu milagre nessa noite. Que saiamos daqui decididos, como já falei, a investir no nosso casamento, em Deus e para a Tua glória, sempre, para todo sempre. Amém, amém e amém. Algo que eu queria dizer por último, que eu esqueci. Como pastor de adolescentes durante um bom tempo, e pastor de jovens até hoje, mesmo no processo de plantação, não existe nada melhor para os seus filhos do que um bom casamento. Nada melhor para os seus filhos do que um bom casamento. E muitos casais têm investido mais nos filhos do que no próprio cônjuge. Lembre, o Senhor nos manda amar o nosso próximo, e o nosso cônjuge é o nosso próximo mais próximo. Invista nisso. Quer ter filhos emocionalmente sadios? Invista no seu casamento, para a glória de Deus. Muito obrigado. Desculpa as brincadeiras. É um prazer sempre um prazer grande estar aqui com vocês. Deus abençoe muito, muito. Eu uma vez ouvi uma pessoa dizer: vem cá, minha querida, fica aqui do meu lado, fica aqui. Uma pessoa dizer o seguinte: toda vez que a gente tem o conhecimento, a gente tem responsabilidades. Então é mais ou menos assim. Pode ser que seu cônjuge não esteja aqui hoje. E uma vez eu ouvi uma pessoa falar, no meio de uma conversa informal, aí a pessoa estava precisando ouvir a palavra de Deus naquele momento, receber de Deus, aí a pessoa vira e fala: ah, se meu marido estivesse aqui. Então, a responsabilidade é nossa, de cada um, para com o cônjuge, para com o dia a dia. Então, não é a pessoa que está fora. Se você está aqui hoje, Deus quis que você ouvisse essa palavra, que fosse ministrado na sua vida e para o casal, e para você fazer a diferença se seu cônjuge não está aqui. E se seu cônjuge está aqui, procura fazer a diferença sem esperar que ela faça primeiro, para que possa haver uma mudança na sua vida. Essa é a responsabilidade que Deus traz para nós a cada dia. É nos dando conhecimento para que a gente possa fazer a diferença em casa, com o nosso cônjuge e com toda a sociedade que está à nossa volta, para que outras pessoas possam ver a mudança em nossas vidas, a mudança no nosso casamento e possam transferir essa mudança para o seu dia a dia. Mas ainda tem uma coisa mais importante para falar para vocês. Dentro do que o pastor Dodô falou aqui agora, procura momentos para estar junto com o teu cônjuge com qualidade. E para isso, a gente tem uma dica para vocês. Dia 9 de junho, jantar dos casais, gente. Não pode faltar. Os números são limitados. É um privilégio para quem está aqui, está ouvindo de primeira mão, porque não vamos ter muitas vagas esse ano. Então, procura reservar dia 9 de junho essa data para poder estar participando, para vocês estarem juntos em comunhão com o cônjuge. A partir de domingo que vem, o convite já vai estar na secretaria. Não, domingo que vem. Sem ser amanhã, o próximo. Fala sobre a comunhão. Ó, gente, antes de ir embora, a gente tem uma mesa ali atrás para a gente tomar um café agora, está em comunhão, para a gente conversar. Recebemos alimento espiritual, agora vamos receber um pouco do alimento físico também. Tá? Uma boa noite a todos. Obrigado.